Seja bem-vindo ao canal A Força de um Cordão. Meu nome é Evelyn Ariane e nesse vídeo eu vou estar falando sobre como ficou a minha fé após ter perdido as minhas filhas. Uma frase que eu uso muito no meu dia a dia é que eu só posso falar do que eu vivi. Eu acho que é muito claro para mim que existe uma diferença muito grande entre fé e religião. E eu acredito que todos nós, quando perdemos alguém que amamos, a primeira pergunta que você faz quando cai a ficha que você realmente perdeu aquela pessoa é: por que Deus? A gente sempre pede uma resposta para ele. E se você assistiu o vídeo passado em que eu falo como eu perdi as minhas filhas, você pode ter prestado atenção que tem um momento que eu falo uma frase que depois que elas faleceram pesou muito para mim. Quando eu falei que ninguém tiraria elas de mim se não fosse Deus. Após perder elas, eu achei que Deus tinha entendido errado o que eu falei. Eu sofri muito por isso, porque eu ficava pedindo desculpas por ter errado na frase. E as pessoas me falavam: Evelyn, Deus não entende as coisas erradas. Mas é um pouquinho difícil tirar todas essas culpas de cima de nós quando você ainda está vivendo aquele luto. Eu fui criada em uma família católica. Quando eu estava com mais ou menos 10 anos, a minha irmã Emily começou a me levar para catequese com ela. Ali foi quando eu fui ter um contato maior com a religião. Porque nem sempre a gente ia para missa. É um pouquinho difícil você manter 5 crianças quietas dentro de uma igreja, né? Ali eu aprendi muito sobre Deus e sobre doutrinas da religião. Porém, sentir Deus e ser apresentada a Deus, quem me apresentou foi as minhas filhas. E não porque eu ache que a gente só recorre a Deus, só conhece Deus na dor. Pelo contrário, eu conheci Ele no amor e pelo cuidado. Antes de perder as minhas filhas, eu tive vários sinais de que eu perderia elas. Deus me avisou de várias formas. Porém, era difícil de você entender e aceitar aquilo. Como eu falo no vídeo em que eu conto como eu perdi elas, eu já tinha uma gestação de risco, o que já era um sinal que eu deveria estar preparada caso algo acontecesse. Minha mãe é professora e ela tem muito livro em casa. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, eu me afundei nas enciclopédias que falavam sobre gestação. Em uma delas eu li que Moza fazia muito bem para o bebê, deixava ele inteligente. Então eu escutava Moza o tempo todo. Mas tinha uma música que parece que me chamava. Eu escutava ela o dia inteiro, que é do Nickelback, Never Gonna Be Alone. E eu escutava muito essa música, mas na época ela não me fazia sentido, eu apenas gostava dela. Eu não falo inglês, então eu não sabia o que dizia, mas eu ouvia ela o dia inteiro. Umas semanas antes das minhas filhas falecerem, o pai delas foi até minha casa em um final de semana, depois de um jogo que ele teve, e falou que quase não tinha jogado naquele dia. E eu falei: por quê? Aí ele respondeu que quando ele chegou na quadra, tinha uma coruja no meio da quadra. Eu falei: ué, mas era só espantar a coruja. Ele falou: não pode, não pode. Coruja simboliza a morte. E aquilo também para mim não fez o mínimo sentido. Uns dias depois eu tive um sonho, mas era um sonho diferente dos outros. Eu me sentia dentro daquele lugar. É como se eu estivesse vivendo aquilo. Eu e ele andávamos por ruas e ruas e virávamos esquinas, como se fosse um percurso que não acabasse mais. Eu carregava uma coruja na mão e ele outra. A dele era de madeira e a minha era branca, parecia de gesso. Um momento a gente parou em uma fila gigante. E quando a gente chegava no final dessa fila, tinha um balcão e eu colocava na mesa a minha coruja branca e ele colocava a coruja de madeira dele. Para você que estiver assistindo esse vídeo, pode achar que tenha sido apenas um sonho. Para mim foi Deus dando um sinal. Se você for parar para pensar, eu andei por ruas e ruas. Eu fui em 2 hospitais, dos quais eu fui bem atendida.
mas por algum motivo eles não conseguiram fazer o meu atendimento. E quando eu finalmente cheguei ao final da fila, onde eu precisava ir, eu já não tinha mais o que fazer. Então, sim, eu acredito que Deus me preparou de várias formas para o que ia acontecer. Mas esse entendimento não vem instantaneamente após eu ter perdido elas. Pelo contrário, ele demorou um tempo para vir. E eu acredito que ele me preparou de tal forma. Eu tive que consolar algumas pessoas, ajudar a entender que Deus não tinha culpa daquilo. Eu me coloquei uma parcela de culpa, até que eu entendesse que Deus não nos entende errado. Ele entende o que queremos dizer, mesmo sem palavras. Até eu entender os sinais que ele tinha me dado. O sonho, a música Never Gonna Be Alone. Uma semana depois que eu tinha perdido minhas filhas, eu estava em casa sozinha, porque as pessoas tinham que voltar a trabalhar, cada um voltou para sua vida. Só a minha tinha sido drasticamente mudada. Eu resolvi ouvir a música que eu ouvi tanto na gestação. E aí eu tô lá ouvindo e me vem um questionamento: o que diz essa letra? Quando eu fui ver a tradução, eu senti Deus falando comigo. Ele falou comigo a gravidez inteira. Eu nunca mais estaria sozinha. E quando eu caísse, ele ia me levantar. E eu tive a certeza que aquilo foi um sinal o tempo todo para mim. E aí, entendendo os sinais dele, eu entendi o cuidado dele, eu entendi o amor dele. E eu entendi que eu não estava sozinha e que eu iria me levantar. E eu entendi que eu amei tanto aquelas duas crianças antes de ver elas, porque eu só sentia. Eu entendi o amor de Deus. E eu entendi que Deus existia. Mas não só entender a Deus e amar a Deus vai fazer a gente parar de procurar respostas. E foi indo atrás de respostas que eu descobri que tem coisas que não basta a gente querer. A fé, ela está enraizada em nós. Não tem como eu simplesmente tentar acreditar em algo. Na minha adolescência e no início da fase adulta, um pouquinho antes de engravidar das minhas filhas, eu lia muito sobre religiões. Eu acho que era uma forma de tentar entender melhor Deus. E eu acho que também por isso que eu sempre fui muito paz e amor. Porque eu acredito até hoje que é o princípio e a base de tudo. Eu acredito também que é isso que me faz ter tanto respeito por todas. Todas têm uma lógica e um fundamento. Eu me simpatizava muito pelo espírita kardecista. Eu achava muito interessante a religião em si, eu lia livros. Na minha casa sempre teve o Evangelho de Allan Kardec. Então, mais ou menos uns 4 anos após ter perdido minhas filhas, uma amiga me marcou em um vídeo. Se eu não me engano, era no programa da Fátima Bernardes. Uma mulher foi até lá para falar sobre o Chico Xavier ter escrito uma carta do filho dela que tinha falecido ainda criança, que após a morte, o avô dele tinha ensinado ele a escrever e que ele tinha escrito aquela carta e estava falando para ela como era, como ele estava. E aquele vídeo mexeu muito comigo, porque naquele momento eu ainda procurava por respostas. E eu fui até uma amiga que é kardecista e eu considero uma pessoa muito sábia dentro da área e pedi para que ela me levasse até o local onde fizessem carta psicografada. Eu queria muito receber uma carta daquela. Então ela me levou. E eu comecei a ir frequentar aquele local atrás da minha resposta. E eu ia um dia, ia outro. E toda vez que você sai de lá, que você não tem a sua resposta, você se sente um tanto frustrado, porque você está esperando por algo. Então teve um dia que era um dia sobre saúde, um dia de cura. E nesse dia de cura, o médium ele ia receber o espírito de um médico russo e que ia fazer algumas cirurgias espirituais. E eu fui até lá nesse dia. E então ele veio falar comigo.
foi o que ele falou que me fez entender que não importa quantas vezes eu fosse naquele lugar, minha resposta não estaria ali. Ele veio até mim e disse: aqui e aqui tem que andar junto. Não basta só querer. E quando eu saí de lá naquele dia, eu entendi que aquele não era o meu lugar. Não porque eu não acreditasse, mas a fé, ela vai muito além do acreditar. Ela realmente é a junção dos dois. E você tem que estar com eles muito bem sintonizados. Senão, você nunca vai ter essa resposta que você procura em um determinado local. Eu achei a minha resposta fora de qualquer religião. Eu achei a minha resposta dentro de mim. O que aconteceu comigo iria acontecer. Porque Deus tinha me preparado para aquilo. E não importa o que eu fizesse. Quando eu fui no primeiro médico que me tratou de forma ríspida, eu fiz de tudo para que ele não estivesse certo. E eu acreditava que eu sairia sim da maternidade com as duas no colo. Então eu fui procurar um dos melhores hospitais que o Brasil tem. Eu tive um pré-natal que a maioria das mulheres não tem condições de ter. Eu fui a 3 hospitais. Eu fiz tudo o que eu podia. E mesmo assim, eu acabei perdendo elas. Após tudo isso ter acontecido, eu permaneço católica. E eu falo que foi Nossa Senhora quem colocou eu e o Bruno na vida um do outro. Bruno é meu esposo, com quem eu sou casada, vai fazer 5 meses agora, dia 6. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre felicidade, como eu me permiti voltar a ser feliz e como eu parei de me culpar por ser feliz. Se você achou esse vídeo interessante, curte, compartilha e aperta o sininho que você vai receber notificação quando eu postar o próximo vídeo. Muito obrigada e fiquem com Deus.